Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa especial, feito com todo carinho, amor e dedicação para os meus filhos, a primogênita Gabriela Dodani, para o Gabriel Kalev e para a Ariela Hesed e para todos os filhos que virão, netos. Esse é um programa que tem como objetivo ficar perpetuado na internet para servir como uma mesa redonda, uma discussão entre pai e filho, ok? Um programa que tem como personalidade apenas falar sobre a Parashá HaShavua, ok? Com a nossa família. Objetivo, eu sei que um dia eu vou ficar velho e aí possa ser que eu vá embora antes do tempo, eu não sei, e isso vai ficar para que vocês possam se beneficiar dele, estudando, e o papai compreenda a mitzvah de ensinar os seus filhos, ok? E também para Dodani, para o Kalev, que moram longe do pai, moram lá em Belém do Pará, ok, eu estou em Curitiba, para que vocês possam assistir de longe e vocês possam estudar a Torá e que juntos, através da Torá, a gente possa descobrir e a gente possa ter as respostas para os problemas do dia a dia, da vida contemporânea. É para isso que o papai fez isso. Esse não é um programa proselitista, ok? Qualquer outra pessoa que assiste, que queira ver esse canal e queira ver os nossos vídeos e de alguma maneira se beneficie dele, fique à vontade. Dessa maneira nós iremos nos sentir gratos e também com a satisfação de estar contribuindo um pouquinho só para a chegada da redenção final, onde diz que o conhecimento do Eterno encherá toda a terra, ok? Quando o Eterno se revelar, ele fala justamente em Isaías 11:9, e a terra estará repleta do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o oceano, muito em breve seja em nossos dias. Então, se você se beneficiar disso, fique à vontade, ok? Que queira estudar com a gente, não tem nenhum problema. Bem, essa paraxá dessa semana é a paraxá de Yitro, ok? Yitro era um adorador de ídolos, diz a introdução dessa nossa paraxá, dos nossos sábios, né, Arelinha? Obrigado, filha. Ele era um adorador de ídolos e ele chegou a adorar todos os ídolos existentes da sua época, segundo alguns dos nossos sábios vão dizer isso. E por que, então, a Torá vem dando o nome de uma paraxá, ok? Um nome de uma pessoa que era idólatra de Yitro? Por que isso acontece? Bem, os nossos sábios vão dizer que adoradores de ídolos não eram pessoas bobas como aparentam ser, como a gente acha que parece, né? Eles são idólatras, etc. Como é que eles sabem que uma pedra, um pedaço de madeira, de gesso, não faz nada por eles? Mas eles não são tão bobos assim como a gente pensa. Eles eram, antigamente, pelo menos esses adoradores de ídolos, eles eram grandes pessoas, eles eram grandes intelectuais das suas épocas, que passaram as suas vidas inteiras estudando o que? Estudando astrologia, física, química, né? Enfim, os astros celestes. Então eles não eram pessoas assim, sabe, que não tinham tanto conhecimento, tinham bastante conhecimento. E quando ele abandonou, Yitro, no caso, abandonou a idolatria e o seu alto posto de sacerdote, que era sacerdote de Midian, fez com uma decisão bem pensada. Ele estava decidido a tomar esse novo rumo na sua vida. Agora, como ele propriamente diz, agora eu sei, porque agora, a gente vai explicar, agora eu sei que Deus é maior que todas as outras deidades. Ele
testemunhou que a Torá é a maior sabedoria de todos os tempos, não existe a maior sabedoria, e ele deixa então, portanto, a idolatria para trás. Nós podemos aprender também que idolatria também pode ser você executar uma mitzvah sem as intenções corretas. A gente vai explicar um pouco sobre isso. Quando você cumpre uma mitzvah, alguns sábios vão entrar em discussão, mas quando você tenta cumprir uma mitzvah com as intenções incorretas, isso é um tipo poeira de idolatria, ok? Quando você quer fazer uma mitzvah para chegar a receber algum benefício com isso em si, tá? É como moeda de troca, isso se chama poeira de idolatria. E mesmo executando, alguns outros sábios vão dizer, uma mitzvah com as razões erradas, ou sem querer, ainda assim é uma boa ação. Bem, um idólatra devoto, ou quando ele reconhece a sabedoria da Torá e aceita ela de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu poder, ele será um grande devoto a Deus. Isso são os nossos sábios que dizem, ok? Agora sim, iremos começar com a primeira aliá. Antes de lermos, essa primeira aliá vai do capítulo 18, do passuco 1 até o 12. Vamos fazer a brachá da leitura da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol rami, venat lanu et toratoh, Baruch atah Adonai, não tem Torá. Amém. Amém. Bem, veio falando sobre Yitro ouviu a respeito de tudo que Deus tinha feito por Moshe e seu povo Israel. Yitro, o sogro de Moshe, ele vai aparecer aqui 7 vezes, ele vai repetir Yitro, sogro de Moshe, Yitro, sogro de Moshe. Por que me falando Yitro, sogro de Moshe? Justamente para mostrar que algumas pessoas vão dizer que ele é idólatra, mas não, quando ele é comparado a essa personalidade que é Moshe Rabbeinu, aqui mostra que ele era sogro de Moshe, ou seja, logo ele tinha que as características, ele tinha na realidade a mesma essência, entendeu, que pairava sobre Moshe, que essência é essa de servir a Hashem, de servir ao Eterno. Então logo ele não era um idólatra, um sacerdote de Midian, como a gente acha. Ele sempre é enfatizado como Yitro, o sogro de Moshe, Yitro, o sogro de Moshe. Da mesma forma, quando a gente fala que uma pessoa, o filho de tal, por que o filho de tal? Porque ele herda as características do pai. Ele não é considerado, vamos supor, Ismael, filho de Agar. Por que Ismael, filho de Agar? Porque ele tinha as características que eram oriundas do que? Da mãe. Mas quando fala Yitzhak, filho de Abraham e Sara, porque ele permeava as características de quem? De Abraham e de Sara. Ok? Então aí fala sobre Yitzhak. Vim falando também que Yaakov, filho de Yitzhak, e por aí vai. Ok? Então por isso que aparece 7 vezes repetida nesta aliá. Ok? Vai aparecer outras vezes também na leitura da Torá. Ele trouxe a mulher de Moshe, vem relatando a Torá, e seus 2 filhos, o primeiro chamado Gershon, o primogênito, que significa, porque ele disse, eu fui estrangeiro, um ger, que é estrangeiro em terra estranha, quando ele fugiu da casa do faraó, etc. E o segundo filho, chamado de Eliezer, ou Eliezer, como as pessoas chamam, Deus foi o meu auxílio, que vem da raiz das palavras que fala Elohai, ou Elokai, Avi Bezri, Elokai, Avi Bezri, ok? Livrando-me da espada do faraó, por isso que é Eliezer. E veio ao deserto, onde acampava perto do monte de Deus, ok? A Torá vem relatando, e ele enviou a Moshe. Moshe saiu, prostrou-se e beijou, e perguntaram sobre a Shalom um do outro. Olha que interessante, Moshe Rabbeinu, mesmo sendo líder do povo, ele vai até o seu sogro com uma questão de demonstrar respeito a ele. E a gente sabe que mesmo Moshe saindo, se Yitro fosse realmente um idólatra, entendeu? Moshe iria se curvar diante dele, não por falta de humildade, não é nada disso, mas a gente vê aqui a verdadeira questão desta situação aqui, de que realmente Yitro, ele reconheceu e ele se converteu ao judaísmo. E aí fala que eles perguntaram sobre a Shalom um do outro. Isso é muito importante a gente saber,
né, sobre a paz, como é que está, se interessar, ter a empatia. Essa é uma das características de Moshe, de tentar saber, se informar, e do próprio Yitro também, de saber o que aconteceu e etc. Ter essa empatia de você perguntar e saber sobre o bem-estar do seu próximo, ok? Torá vem trazendo mais, fala sobre Moshe contou todas as vitórias e as frustrações também para o seu sogro. Algo muito interessante não é você só contar as vitórias, ou às vezes a gente acha que só conta aquilo que é bom, e com isso a gente vai aprendendo, porque com os nossos erros a gente acaba aprendendo também, a gente revê, avalia, vê tudo isso e a gente acaba aprendendo. Yitro se alegrou, olha que interessante, a Torá fala que Yitro se alegrou dizendo, louvado seja Deus, que lhe salvou da mão de Mitzrayim, do Egito, e da mão de Paró, do faraó, que libertou o povo. Então ele acaba reconhecendo, declarando e levantando louvores e brachot a Hashem por tudo aquilo que ele tinha feito. Eu já acreditava antes, mas agora sei. É muito interessante que ele diz, agora sei. Como agora sei? Porque ele já acreditava antes. Por isso que ele fala, agora eu sei, porque ele viu de perto, ele pôde perceber, viu aquele povo todo ali, então ele diz, agora realmente eu sei. Porque antes eu só acreditava em ouvir, agora eu estou vendo com meus próprios olhos o que aconteceu. E foram então, portanto, castigados através da mesma, aí o Yitro fala, eles foram castigados através da mesma trama com que eles planejaram, ou seja, lembra que eu falei em outras parashiot passada, que aquilo que o faraó tentou contra a vida do nosso povo, se banhando no sangue das nossas crianças, afogando, eles acabaram sendo afogados no Mar Vermelho. Aquilo que eles tentaram fazer foram castigados com aquilo que planejavam. O próprio Yitro reconheceu isso e nos ensina aqui. Yitro, sogro de Moshe, como eu falei, aparece 7 vezes, ok? Fala que ele sacrificou holocaustos e oferendas de paz a Hashem, e a Aharon e todos os anciões vieram, e o próprio Moshe serviu as refeições, segundo Rashi, segundo os nossos sábios. E aí fala sobre, agora a segunda aliá, vamos na segunda aliá, que vai do capítulo 18, passuque 13 ao 23. No dia seguinte, aqui me falando que a Torá não é escrita em ordem cronológica, aqui foi no dia de Yom Kippur, ok? Moshe sentou, depois que ele desceu, depois do dia de Yom Kippur, que ele desceu para julgar o povo, Moshe sentou para julgar o povo e eles permaneceram de pé desde a manhã até a tarde da noite, diz que eles ficaram em pé. Quando o sogro de Moshe viu, novamente fala o sogro de Moshe, viu, disse, o que você está fazendo para o povo? Por que você está sentado e todo o povo fica de pé perante você de manhã até a tarde? Aí Moshe explica para ele, né, por que ele faz isso. O que você faz? Bom, Moshe diz, não, mas eu sento aqui para que o povo venha e pergunte, e eu explico para eles o que eles devem fazer de acordo com a vontade do Eterno, daquilo que o Eterno orientou, segundo suas mitzvot, leis, mandamentos e preceitos. E aí ele fala, o que você faz não é bom. Você se esgotará e também acabará esgotando a nação inteira. Bem, a sua responsabilidade é muito grande, você não pode fazer tudo isso sozinho. Agora ouça-me, ele diz, e eu lhe darei um conselho, e Deus estará consigo. Aqui nós vemos que Yitro era um tzadik, porque ele fala agora, ouça-me, eu vou te dar um conselho, mas esse conselho não estou levantando glória para mim, mesmo dizendo que esse meu conselho é bom, é maravilhoso, mas Deus estará contigo, ok? Então ele estava dando um conselho segundo a orientação baseada em Hashem. E ele fala, você representa o povo perante Hashem, perante Deus, e esclarece os estatutos, as leis para o povo. Você faz isso, mas espera aí, Moshe já não fazia isso? Não acho que Moshe fazia, porque ele está repetindo uma coisa que Moshe já fazia. Mas vamos lá, vamos aprender. Mostra-lhes o caminho que devem tomar. Moshe já não fazia isso? Lógico que Moshe fazia isso. E coisas que devem fazer. Moshe fazia tudo isso já. Procure pessoas capazes, aí vem o extra, né? Procure pessoas capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, ok? Não é qualquer homem, tem que ser homem de verdade, que odeia o ganho material. Eu sempre brinco dizendo que eu sou homem,
Eu procuro ser homem, não macho, porque na nossa sociedade está cheio de homem querendo ser machão, né? E eu não, eu quero ser apenas homem, ok? E diz mais que aí, voltando aqui, fala que era para procurar homens capazes, homens tementes e homens de verdade que odiassem o ganho monetário. É muito interessante que algumas outras religiões, algumas outras filosofias, ideologias dizem que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Na Torá eu não vejo isso. Eu vejo o Eterno pegando pessoas capazes. Ele pode capacitar? Sim, ele pode capacitar uma pessoa que não é capaz, mas eu vejo que ele não escolhe qualquer pessoa. Ele escolhe realmente aquelas pessoas que por si só já trabalharam e que por si só já buscaram um aperfeiçoamento espiritual, como o próprio Davi, que estava lá atrás do curral. O próprio Davi, ele costumava a evoluir espiritualmente como uma pessoa mesmo. Por isso que o Eterno escolheu. E eu acredito em parte que Deus não escolhe pessoas incapazes, não. Ele vai buscar pessoas capazes, sim. Ele pode capacitar os incapazes? Pode, ok? Mas a Torá fala algo completamente diferente, que ele escolhe pessoas capazes. Fora isso daí, outra ideologia, outro pensamento, fora isso, não é judaico. Bem, aponte-os como líderes, e Yitro vem falando, líderes de quê? Líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10, que administrem justiça. Os casos maiores eles trarão a você, e os menores eles mesmos julgarão, e eles dividirão o esforço fazendo as coisas mais fáceis, ok? Consulte, aí sim, olha que Yitro fala, consulte a Deus, se ele consentir, né, todos alcançarão o seu objetivo em paz, segundo o Yitro vem falando sobre isso. A terceira aliá, vem falando agora do capítulo 18, Passuque 24 ao 27, Moshe recebe conselho, Moshe mostrando a humildade. Moshe poderia dizer, mas peraí, eu sou líder do povo, quem é você? Um dia desse você era idólatra, um dia desse você não conhecia nada sobre Hashem, agora você vem querer me ensinar? Moshe era um grande tzadik gadol, era um grande tzadik, e ele vem nos ensinar justamente a humildade. Moshe recebe o conselho e faz tudo o que ele lhe disse. Até porque nossos sábios vão dizer que Moshe fez isso para não desmerecer e não causar vergonha ao seu sogro. Ele teria que fazer isso não só pela humildade dele, mas para não desonrar o sogro. Ele escolheu homens capazes, fala, ele os apontou como cabeças, líderes de 1000, 100, 50 e 10, que julgavam o povo numa base regular. Os casos mais difíceis eram trazidos a Moshe, e Moshe despediu seu sogro, ele foi para sua terra. A gente para pensar sobre o seguinte, mas Moshe já não conseguiria enxergar isso? Lógico que Moshe conseguiu enxergar isso. Ele sabia o que Yitro trouxe, não desmerecendo o conselho de Yitro, mas o que Yitro trouxe não era nada mais novidade, não era nada anormal que alguém, como eu e você, como qualquer outra pessoa, poderia olhar e deduzir que aquilo não era algo 100% correto em se fazer, que realmente iria cansar não só Moshe, como iria cansar o povo e etc. Mas calma, nós vamos aprender sobre isso já já. E aqui fala algo muito interessante, que Moshe despediu seu sogro e ele foi para a sua terra. Ele foi para a sua terra. Eu já vou explicar isso aqui, que é algo muito interessante. Aqui a gente pode dizer o seguinte, tá, mas se Yitro veio para se converter ao judaísmo, por que ele voltou então para a sua terra? Por que ele voltou? Só que a palavra não diz ele voltou. Olha como a Torá, cada palavrinha dela, ela é algo muito importante, que você deve entender o contexto e entender a linguagem judaica de como realmente as coisas são. Fala sobre o seguinte, Moshe despediu. O próprio Moshe despediu. E os nossos sábios, Horácio vai dizer que Moshe mandou Yitro, porque a Torá fala, ele foi para a sua terra. A Torá não diz, ele voltou para a sua terra. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho, calma aí. Agora nós vamos falar um pouco mais das coisas profundas, eu vou explicar isso já já em seguida. O Abarbanel diz o seguinte, Moshe estava determinado, disposto a sofrer com o excesso de trabalho do que realizar um sistema baseado na compreensão humana, esperando Deus instruir seu próprio sistema. Então, por que Moshe não fez algo, não fez logo isso, esperou o sogro vir?
porque isso é básico, isso está na cara de todo mundo. O que Yitro trouxe, como eu falei, não era novidade, isso é algo racional que qualquer ser humano olharia e daria essa sugestão. Mas Moshe estava, como eu acabei de dizer, ele estava disposto a sofrer, a trabalhar, a ter um trabalho excessivo para realizar a vontade de Hashem, que essa era a vontade de Deus, não tinha dado nenhuma orientação para ele. Faça assim, faça aquilo, não tinha dado, então eu vou esperar o próprio Hashem me dizer como é o sistema dele. Eu não vou ficar criando o sistema. Aqui é muito interessante que nós vemos que fora do judaísmo, eu sempre digo, não criticando, mas isso trazendo o que é a verdade da Torá. No judaísmo existe uma maneira de rezar, no judaísmo existe uma maneira de você servir a Deus. Você não pode chegar e servir a Deus da maneira que você quer, inventar liturgias, inventar questões de como se achegar a Deus, porque já existe uma determinada pelo próprio Hashem. Qualquer outra forma de se achegar a Deus, de tentar criar liturgias, e isso não é válido, não é judaico, porque o próprio Deus já determinou isso na sua Torá. Então aqui mostra que Moshe não se antecipou, sequer o próprio Hashem sabe como agir. Eu não preciso criar na minha mente ou ver, não, isso é o certo para Deus. Deus sabe o que é o certo. E aqui a gente pode ver que o Yitro não acrescentou nada de novo, como eu falei, do que o que Moshe já sabia e daquilo que Moshe já fazia. Mas ele aceitou o conselho por respeito ao seu sogro. Moshe não cometeu um erro nesse caso aqui. Aqui diz que Yitro viu Israel como pessoas, mas sem o nível que Moshe lhes agregava. Ou seja, ele sugeriu uma forma estratégica que não dependia 100% de Moshe, já preocupado com o retrocesso que poderiam acontecer sem a orientação direta de Moshe. Aqui fala que o ponto louvável de Yitro foi justamente isso. Yitro sabia que chegaria um momento onde o povo iria amadurecer espiritualmente, como o próprio Yitro: eu vou embora, eu preciso evoluir para que eu não dependa 100% de Moshe. Nós não podemos, isso não pode ficar centralizado, o poder na mão de uma só pessoa. Entender? Por isso que existem sinagogas, por isso que existem escolas, por isso que existem rabinos, cada pessoa faz parte de uma determinada ação que sustenta o nosso povo, ok? Não pode ficar centralizado só em uma pessoa. E aí Yitro viu isso e ele, no ar de profecia, viu, e por isso que também sugeriu isso, para que o povo, quando estivesse no exílio, não dependesse somente de Moshe. Porque Moshe um dia iria morrer. Um dia que Moshe morrer, o que vai acontecer? Então, ali, de uma forma profética, ele já estava previndo tudinho isso, e isso queria acontecer, por isso que o Eterno também acabou usando e determinando esse sistema nesse momento. Por essa preocupação vir através de Yitro, esta porção recebeu então, portanto, o nome dele, segundo os nossos sábios. Por causa desse amor pelo povo, Yitro recebeu então uma homenagem dessa paraxá. E isso significa o seguinte: ele voltou é diferente de ele se foi. Ele voltou, em hebraico está escrito Vayeshav. Ele se foi, em hebraico é Vailer. Então é diferente. Se ele tivesse voltado, significa que ele tinha voltado para a terra dele, para a idolatria, para a mesma vida que ele vivia antes. Mas não é isso. Aqui fala que ele se foi. E aí, se foi em que sentido? Ele foi em algum tipo de missão, diz Rashi, e ele passou mais de 6 meses na companhia do povo e de Moshe, segundo Rashi, no acampamento, acompanhado com o povo. E os nossos sábios vão dizer que isso que Yitro sugeriu depois virou uma obrigação halakhica, halachá, que ficou justamente envolvido por causa dessa ideia que ele deu. E aí fala que Yitro, para finalizar, acabou indo para quê? Para converter a sua família. E aqui fala o seguinte: o porquê então Yitro não foi logo antes, né, depois que Moshe o mandou? Porque ele teve que ficar mais 6 meses? E aqui os nossos sábios vêm nos ensinar que converter a sua família não é uma mitzvah, não era algo que era prioridade. Ok? Por isso que ele ficou mais 6 meses, porque ele teve que ficar ainda ali, porque como foi ele que deu
essa ideia, ele teve que ajudar a Moshe a implantar esse novo sistema, por isso que ele ficou 6 meses e só depois Moshe o despediu, Moshe o enviou com essa missão. Moshe despediu o seu sogro, ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet v'chayilo natan betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bem, essa é a nossa primeira parte, ok? E amanhã eu volto com mais a outra parte, a quarta, quinta e sexta aliá dessa Parashá Yitro. Vamos estudar, porque a verdadeira verdade está na Torá. Shalom Aleichem, Leitraot. Beijo no coração de vocês. Shalom. Wipe